Bom dia a todos. Gostaria de explicar que hoje é o nosso primeiro dia em território inimigo. Minha expectativa é fazer aí uma série de spaces, de podcasts, discutindo o assunto que é o assunto mais falado do século XXI e menos estudado, que é o famigerado feminismo. Mas para todo mundo que escuta esse nome já pensa assim, não, que merda, sabe? Não aguento mais escutar esse nome, não me interessa, não tô nem aí. Eu peço calma, peço que respire, porque nós vamos entrar no território inimigo a partir de uma campanha muito maior, que é uma campanha de entender a mente revolucionária de forma mais ampla. Se eu falo aqui de feminismo especificamente, é porque eu consegui identificar uma ausência de conteúdo produzido sobre a mente revolucionária feminina em específico, enquanto já existe um conteúdo relevante produzido relacionado à mente revolucionária de forma geral, e eu acho que ninguém vai achar estranho a afirmação de que o feminismo é hoje uma das principais faces do movimento revolucionário. Não propriamente o feminismo, tá? Porque o feminismo já morreu. Então, conversaremos também sobre a morte do feminismo, conversaremos sobre o que veio depois da morte do feminismo, e ainda que você não se interesse por este tema, com certeza as recomendações de livros que eu darei ao longo desta nossa incursão dentro do território inimigo, com certeza essas recomendações também valerão. Principalmente os dois principais livros que eu usei como base para essa investigação. O primeiro deles é O Homem Revoltado, do Albert Camus, um ensaio que rendeu ao Albert Camus a expulsão dele do grupinho de franceses revolucionários nos quais estavam envolvidos o Sartre e a própria Simone de Beauvoir. Então percebam como que os assuntos se conectam necessariamente, né? Lá no Homem Revoltado, o Camus investiga a mente da revolução, a mente da revolta, e ele consegue identificar uma coisa interessante, e ele faz isso de um jeito bem poético até, que é o fato do revoltado, o revoltado revolucionário de forma geral, não se revoltar contra uma autoridade em específico. É um erro muito comum, né? Achar que, por exemplo, os revolucionários franceses estavam se revoltando contra o rei Luís XVI e Maria Antonieta, ou contra a monarquia, ou contra a igreja. Não, longe disso. Eles estavam se revoltando contra a própria estrutura de todas as coisas. Então, exatamente por causa disso, que esses revolucionários eram revolucionários metafísicos, certo? E não simplesmente um escravo que se rebela contra o seu senhor. Toda revolução metafísica é uma revolução do escravo contra o seu senhor. A diferença é que a revolução metafísica leva as coisas a um novo patamar. Esse primeiro livro base, ele se mostra indispensável porque somente compreendendo a mente da revolta a partir da visão de um revoltado, porque o Albert Camus, ele se classifica como um revoltado. Ele acredita só que estes outros metafísicos aí não entenderam a natureza da coisa. Ele acredita que a sua revolta é a revolta legítima e que a revolta do absurdo é a revolta que deve ser feita, porque seria a única que não levaria a um assassinato. Então, sendo o Albert Camus um revoltado, e nós temos uma visão de dentro do movimento da revolta, né? O que é excelente, quando o seu objetivo não é xingar ninguém, quando o seu objetivo não é inicialmente bater em ninguém, né? Essa vontade que geralmente nós temos de imediatamente
tentar descredibilizar o que o seu oponente está falando, ou o seu inimigo ideológico está falando, essa urgência de apontar o dedo e dizer que você está errado, impede que você entenda o que a outra pessoa está falando. O segundo livro, que eu venho recomendando há um tempo, é o livro A Metafísica da Revolução, do Daniel Scherer. O Daniel Scherer é um tomista brasileiro que faz uma pesquisa expressiva dentro da questão direito natural a partir de São Tomás de Aquino. Ele tem não só esse livro publicado, mas ele tem um livro sobre a filosofia aristotélica, a filosofia tomista e como a modernidade abraçou uma filosofia completamente oposta a estas. E nesse livro em específico, A Metafísica da Revolução, ele faz uma investigação muito esclarecedora, principalmente para todos aqueles que trabalham com direito na prática, né? Principalmente aqueles que estão aí nas faculdades de direito, passando pelas introduções ao direito, pela filosofia do direito, mas não só para essas pessoas, porque o direito está em todos os pontos da vida de todas as pessoas e, em resumo, vai servir para todo mundo. E a investigação dele é sobre o liberalismo. E muito se fala sobre liberalismo, principalmente a partir do pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda aponta liberalismo em tudo, né? Isso aqui é liberal, então praticamente liberal para eles é sinônimo de xingamento. Isso aqui é liberal, então não serve. E uma parcela bem pequena dessas pessoas realmente entende de qual liberalismo eles estão falando, né? Tirando o espantalho que é criado do liberalismo como uma ideologia individualista, uma ideologia voltada para o livre mercado, tirando essa face econômica do liberalismo, poucas pessoas compreendem o que é o liberalismo, como que ele foi formado e quais são as suas bases metafísicas. Então, o Daniel Scherer expõe as bases metafísicas do liberalismo. E como ele faz isso? Ele pega os principais liberais da teoria do direito, ele pega a filosofia, por exemplo, do Rawls, talvez vocês estejam aí acostumados a escutar esse nome. Ele pega a filosofia da Martha Nussbaum, que também é uma figurinha conhecida aí. E a partir destes liberais, a partir da investigação das obras desses liberais, ele consegue destrinchar esta metafísica liberal, que nada mais é do que a própria metafísica da revolução. Então, nós temos aqui, de forma convergente, duas questões que são trabalhadas por pessoas mais díspares impossível, né? Um revolucionário francês e um tomista, mas que são questões que convergem em um único sentido, no sentido da metafísica da revolução em específico. Então, a partir desses dois livros, nós conseguimos ter um panorama muito interessante deste tipo de mentalidade revolucionária. É claro que o Daniel Scherer e o Albert Camus não existem num vácuo, né? Eu estou indicando somente duas obras a partir das quais quem tiver interesse pode se aprofundar. E a partir delas existe aí uma sequência incrível de leituras que você pode fazer. Inclusive, o próprio Eric Voegelin, quando ele escreve uma série de ensaios posteriores à publicação daquele ensaio mais famoso, que muita gente conhece, que é o Science, Politics and Gnosticism. Depois de alguns anos, ele escreve um complemento a esse ensaio, e no prefácio a esse complemento, ele explica que outras obras foram produzidas ali depois da publicação, e ele recomenda livros que a gente conhece, por exemplo, O Drama do Humanismo Ateu, do padre Henri de Lubac, que também é outro livro que é excelente para um início de pesquisa. E ele recomenda o próprio Homem Revoltado, do Albert Camus. Então, são, de fato,
leituras tão próximas que já foram identificadas como sendo próximas muito antes de qualquer brasileiro ousar enxergar nelas alguma conexão. Então, eu parti na minha investigação deste panorama mais amplo, né? Que é o panorama que engloba todos os revolucionários, homens e mulheres. E o que eu busquei entender foi como que o feminismo em específico se encaixa dentro desse panorama maior. Para fazer isso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos falar exclusivamente sobre é possível ou não encaixar este feminismo dentro deste panorama mais amplo, né? Para fazer isso, nós precisamos superar algumas dificuldades, tá? Primeiro, se eu digo que o feminismo faz parte de uma metafísica mais ampla, que é a metafísica da revolução, eu estou partindo de uma premissa que não é uma premissa nada óbvia, a premissa de que existe um só feminismo, ou que tudo isso que chamam aí de feminismo pode ser englobado em um só nome, né? Feminismo. Isso é problemático porque, imagine só, uma quantidade de coisa que já escreveram sobre esse assunto. Faça aí um exercício, tá? Na sua casa. Vá na Amazon ou em qualquer livraria que você tenha costume de mexer e digite aí feminismo. E veja a quantidade de respostas que você tem a esse tema. São respostas infinitas, principalmente a partir do século XX e principalmente a partir da década de 70. E depois, com a popularização do computador, com maior acesso à universidade, aí o negócio descarrilhou de vez, né? Porque qualquer pessoa com um computador pode escrever literalmente qualquer coisa, publicar em literalmente qualquer revista de esquina, que aquilo ali vai ser considerado um artigo. Isso traz para a gente muitas dificuldades de filtro, né? Do que é uma produção relevante e o que não é uma produção relevante. É natural esperar que uma quantidade tão absurda de temas produzidos não sejam encaixados em um nome só, né? E o que é mais interessante é que, por mais ou menos 2 séculos, o feminismo não tinha esse nome. Enquanto a produção intelectual, artística, filosófica e até mesmo religiosa do feminismo estava acontecendo, o feminismo sequer tinha este nome aí, ó, feminismo. Ele era chamado de outras coisas. A questão das mulheres, o movimento das mulheres, o movimento pelo sufrágio, e assim sucessivamente. Porque a palavra feminismo, ela só surge em 1870 e ela só é popularizada em 1890. Então, se considerarmos aí que são mais ou menos 2 séculos antes disso de produção feminista, a gente já tem em mãos um problema que é, eu posso chamar de feminismo tudo isso que veio antes do nome feminismo aparecer? Lógico que eu posso, né? Porque não é porque a palavra foi inventada que a coisa não existia. Eu não posso sucumbir ali àquelas filosofias que acreditam que as palavras têm poderes mágicos, que as palavras inventam realidades. Elas não inventam, né? Elas somente reconhecem uma realidade que já existe. Pode existir coisas que não são nomeadas, mas é impossível haver coisas que não são nomeadas. E aqui eu já deixo a recomendação de leitura de um terceiro livro. Peguem o caderno aí e anotem, por gentileza. De um terceiro livro que se chama Em Busca do Paraíso Perdido,
que é uma investigação sobre as utopias medievais, escrito por um medievalista que se chama Hilário Franco Júnior. Bom, ele é um medievalista que não tem nenhuma vinculação religiosa, tá? Ele, inclusive, comete alguns erros, assim, relacionados a aspectos religiosos, exatamente por causa disso. Mas ele faz uma pesquisa que é uma pesquisa em conteste, uma pesquisa absurda sobre as utopias medievais. E ele também precisa superar essa questão, porque o tema utopia foi inventado pelo Thomas More. Será que eu posso falar sobre utopias medievais se o tema foi inventado pelo Thomas More? Será que isso faz sentido? E ele supera essa questão exatamente do jeito que a gente está superando aqui, né? É lógico que existem utopias antes do Thomas More inventar o termo utopia, porque esse negócio aí do homem projetar um paraíso futuro, um paraíso até mesmo anterior, um paraíso que eu posso chegar ou um paraíso que eu perdi, isso faz parte da natureza do homem, tá lá em Gênesis, todo mundo conhece a sensação. Mas mesmo que eu considere que eu possa, né, que existe um nome feminismo e que esse nome pode ser aplicado a essa produção cultural que veio antes dele e a uma ainda maior produção que veio depois da invenção do nome, isso continua não me dizendo muita coisa. E aqui eu queria que vocês percebessem o que é de fato uma pesquisa acadêmica. Porque uma pesquisa que não é acadêmica vai dizer assim, olha, feminismo é isso. Fulana de tal diz, segue o baile. Uma pesquisa que não é acadêmica, ela não está preocupada em realmente fazer uma fundação sólida para sustentar o seu argumento. E exatamente por não estar preocupada com fazer uma fundação sólida, que essa fundação é fraca, ela pode ser derrubada, a história dos 3 porquinhos, né? Você não quer fazer a casinha ali de tijolo, você faz a casa de palha, ela se sustenta até onde vai, mas muito provavelmente o primeiro lobo que passar vai levar a sua casa embora. Então, parece que um novo problema, uma sequência de problemas atrás do outro. Mesmo que eu reconheça isso, essa palavra pode também não significar muita coisa, né? Porque a gente escuta por aí uma infinidade de feminismos, a gente escuta feminismo marxista, liberal, radical, minimalista, clássico, humanista, maximalista, materialista, um monte de ista, e isso, cara, deixa a gente doido, né? O que essa galera tá falando? Parece papo de maluco, de certa forma é um pouco papo de maluco, mas o feminismo marxista vai falar que ele não se mistura com o feminismo liberal, que não se mistura com o feminismo radical, e vão brigar entre si, vão cuspir uma nas outras, vão chutar a canela uma das outras, vão cortar o cabelo assim atrás, na sala, vão fazer um livrinho dos nomes que não podem ser ditos. Então, as próprias feministas parecem não se bicar, né? Como é que eu chego para elas e falo assim, então, galera, é o seguinte, todo mundo se odeia, mas deixa eu te contar uma coisa, todo mundo compartilha a mesma metafísica. Não é uma tarefa fácil, de forma nenhuma. O que nós podemos fazer é demonstrar, através da pesquisa, que essa contradição aí não é uma contradição de verdade. Que mesmo que a galera se estapeie aí, puxe o cabelo uma da outra e faça cenas lamentáveis, brigue na lama, mesmo que essas meninas e mulheres façam isso, sempre, invariavelmente, quando um historiador vai fazer a sua pesquisa ou quando uma teórica do feminismo busca uma definição, ela vai precisar fazer um argumento unificador. Ela, ainda que seja para os fins daquela pesquisa, muitas fazem assim, né? Não, para os fins desta pesquisa, eu vou aglutinar o feminismo nisso ou nisso, né? Porque senão, o próprio tema sobre o qual elas estudam é um tema que não existe e, por consequência, a própria pesquisa que elas pretendem fazer não existe, né?
E eu digo mais, né? Eu não só preciso unificar isso, como eu preciso destacar isso das outras coisas que existem, né? Eu preciso destacar o feminismo do marxismo, do liberalismo, do socialismo, porque senão não era feminismo, era socialismo, era marxismo, era cristianismo, né? Era liberalismo. Eu necessito tirar criar uma ideologia chamada feminismo, que ainda que esta ideologia se sustente a partir destas bases teóricas aqui, ela por si só, ela existe de fato, né? Ela não é engolida por outras ideologias. E essa questão da definição, o que é uma coisa muito interessante, só aparece de verdade na década de 70. Isso dá sinais, assim, de que as categorias mais analíticas, né, da coisa, os problemas de definição, eles só surgem quando o movimento está acabando. Quando o carrinho já descarrilhou, quando a carroça já capotou, quando o rolimã já perdeu as rodinhas e o desastre já aconteceu, aí todo mundo olha para o carro batido e, olha só, vamos ver o que era esse carro que bateu aqui. Vamos descobrir o que era esse carro. No caso do feminismo foi mais ou menos assim. Esse movimento de tentar definir, né, de tentar entender o que é, não, vamos entender o que é o feminismo e tal, isso só surgiu com mais força na década de 70. E daí vocês vão se lembrar, talvez, né, os mais velhos aí, os mais idosos, que a década de 70 é exatamente aquele momento que surgiu aqueles movimentos pela libertação feminina. O Women's Liberation Movement, aqueles cartazes, a queima de sutiã, aquela ideia de feminismo que está na cabeça de todo mundo veio desse movimento específico e de outros, né, subsidiários. E quando esse movimento surgiu, assim, rompeu, né, nos Estados Unidos, principalmente, mas também em outros países da Europa, a galera achou que ele veio meio que do nada. Peraí, da onde que saiu esse tanto de mulher que tem raiva, porque elas escreviam nos cartazes, né? Eu tenho raiva, a gente tem raiva, vamos à luta e tudo mais. E a galera ficou sem entender, raiva de quê? O que vocês têm raiva, meu Deus do céu? Vocês vão lutar pelo quê? Já tem tudo, né? Aquela sensação de, pô, já não foi? Já não tá tudo certo? Então, onde que vocês estão tirando essa bagunça toda aí? Não faz muito sentido, né? E mais ou menos igual aconteceu ali em 2013 no Brasil, as próprias mulheres também não entendiam muito bem, sabe? Foi meio que aquela movimentação popular, abre aspas, que a gente sabe que não é espontânea, abre aspas, muito espontânea, que uma mulher que não conhece a outra se junta ali, e aí, vamos lá, levanta cartazes, fora o machismo, que ninguém entende muito bem o que está fazendo, né? E é nesse contexto de crise, então, de tentativa de definição, que a Bell Hooks, muito famosa aí, todo mundo deve conhecer, aparece com um livro que se chama Teoria Feminista, da Margem ao Centro. E aqui fica a quarta recomendação de leitura. E agora sim, uma leitura feminista, olha só. 3 livros que servem aí de forma bem ampla, e agora eu estou recomendando um que é especificamente feminista e que casa de forma interessantíssima com os outros livros que eu já recomendei, tá? E esse livro é publicado em 1984, tá? Eu defendo que o feminismo morreu em 1990. Em 1984, o objetivo da Bell Hooks era afastar o feminismo do liberalismo, e aqui liberalismo nesse sentido entenda individualismo, liberdade econômica, mulheres em cargos de poder, entenda liberalismo no sentido mais restrito da palavra liberalismo.
E também ela queria colocar em xeque a questão do racismo dentro do próprio movimento feminista, né? Ela tinha como objetivo, com esse livro, incluir dentro do feminismo todas as lutas contra a opressão. Não só o que ela chama de opressão sexista, que não são só os homens que fazem, inclusive, segundo ela, mas a opressão de classe, e aí aí sabem aí a ladainha que vem depois disso. Depois disso, depois de publicar esse livro, em 1984, agora já na virada do século, ela publica um livro mais simpático ao público, e aí esse fez um sucesso absurdo, e toda menina que fala sobre feminismo vai levantar esse livrinho e fala assim, olha, você quer saber o que é feminismo? Leia esse livro aqui, faça esse teste também, pergunte para sua prima feminista, pergunta para sua irmã feminista, pergunta para sua querida feminista aí, que você coleciona, que livro ela indicaria para você aprender sobre o feminismo, né? Pode vir muita coisa, mas com certeza este livro, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, vai aparecer. Porque ele é um livro que foi feito para o público. Ele é um livro de divulgação política, ele é um panfleto político, né? E nesse livro, o feminismo foi descrito assim: um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Depois que ela definiu o feminismo assim, pronto. A partir disso aqui, a partir dessa definição, isso aqui é a definição clássica do feminismo, tá? Ela resolveu esse grande problema de definição. A partir daqui, as feministas discordam sobre como fazer isso. As marxistas vão achar que é através da revolução marxista, as radicais vão achar que é através da revolução sexual, enfim, tudo termina em revolução, mas os meios vão ser diferentes, elas vão discordar com relação aos meios. Então, o que a gente pode fazer, né? A partir daqui, a gente pode, primeiro, entender que apesar do termo feminismo ter surgido somente no final do século XIX, ele pode ser aplicado a um movimento anterior, que esse termo ele é uma ideologia que se descola das outras ideologias, por motivos que depois nós veremos, e que a definição do termo feminismo, apesar de ter passado por uma crise na década de 70, acabou sendo pacificada de uma forma ou de outra dentro dessa definição aí que a Bell Hooks deu em O Feminismo é para Todo Mundo. Então, fazendo isso, nós podemos sustentar com uma certeza robusta que sim, podemos falar sobre um feminismo só, tá? É lógico que esse feminismo, ele não é qualquer coisa. Ele precisa estar dentro deste contexto aí, dentro dessa definição que a Bell Hooks deu. Uma mulher só dizendo que é feminista porque ela virou CEO da Google ou porque ela virou a primeira-ministra do Reino Unido, como a Margaret Thatcher, ela não é feminista, tá? Porque ela não está dentro dessa definição. Não é qualquer questão sobre a mulher que é feminismo nesse sentido. Eu precisei passar por uma crise, encontrar uma definição para poder fechar bonitinho os cercadinhos da minha teoria, os cercadinhos da minha ideologia. Veja só, não fui eu que disse isso. Não fui eu que forcei a existência de um feminismo para que ele coubesse dentro da minha tese. Se durante a minha investigação eu tivesse percebido que o movimento feminista ele não se vê como um movimento unificado, ele não chegou à conclusão de que é possível falar em um feminismo, então a minha tese muito provavelmente teria morrido ali. Eu teria que investigar um feminismo marxista, separadamente de um feminismo radical, separadamente de o que quer que o valha, né? Mas foi o próprio feminismo
que definiu que sim, podemos falar aí de um só movimento feminista. E ainda que este movimento, dentro dessa concepção, fosse um movimento muito diversificado. Essa é a introdução. Na verdade, este é o nosso problema de definição. Eu tentei deixar esse problema o mais claro possível e eu espero que eu tenha conseguido. Se eu não deixei claro, por favor, me avisem agora, antes de eu apresentar esse negócio aí para o mundo e tomar na tarraqueta, porque eu achei que era óbvio, mas era óbvio só para mim. Pô, só tem ouvinte aqui, não tem nenhum orador. É mais porque eu não aceitei as pessoas? É porque eu não sei fazer isso? Ou porque 9h30 da manhã ninguém quer falar? Bom, então seguimos. Sem saber se é um problema de tecnognose ou sem saber se é porque tá todo mundo dormindo ainda. Seguimos. Ó, apareceu uma solicitação. E eu acho que eu atendi. Ou não. Débora. Oi. Dessas indicações que você fez, você recomenda ler na ordem que você indicou ou vai ficar muito difícil a compreensão? Esses livros não são livros... Eu não vou mentir, tá? Eles não são livros introdutórios. Porque eu tenho uma raiva de quem fala assim, não, esse livro é muito fácil. Pô, não é fácil, cara. Não é um livro introdutório, é um livro que demanda um salto de aprendizado, né? Só que eu sou partidária da forma de aprendizado do Thomas Mann, que é basicamente você ir lá com a cara e com a coragem, ler, absorver o que você conseguir. Às vezes é 1% do livro, sabe? E seguir a vida. Às vezes, você vai achar que aquilo ali é suficiente e nunca mais vai voltar no livro. Ou às vezes você vai sentir a necessidade de voltar no livro e ver ali o que você entendeu. E vai descobrir que não entendeu bulhufas, vai ler de novo, e aí tudo bem, né? Isso o Thomas Mann fala no livro do Doutor Fausto, o que é muito engraçado, porque a primeira vez que eu li o livro do Doutor Fausto, eu não entendi porra nenhuma. Desculpa aí os palavrões se tiver criança na sala. Mas eu sabia que eu não tinha entendido, tá? Tá tudo bem. Eu li, eu fiquei, cara, não entendi isso. Mas vá lá. O que é importante é você entender a intenção, a história, né? A superfície da história. Eu entendi aqui que tem um cara que queria ser músico, o amigo dele, meio baitola e tudo mais. Aí ele morreu, tudo bem. E na segunda leitura que eu fiz, eu sempre faço essas leituras com as anotações no livro, eu não tenho medo de marcar meu livro. Na segunda leitura que eu fiz, as minhas anotações me pareciam completamente absurdas. Como assim eu era burra a este ponto de não entender uma coisa primária como esta, né? Isso eu conversando comigo mesmo, eu me xingando. E no meio da segunda leitura, eu nem vi isso na primeira leitura, o narrador fala algo próximo disso, que o aprendizado ele funciona assim. Não tem como você começar do início. Não, vou começar do início. Pô, não vai. Você não vai ler Ilíada. Se você não tiver uma bagagem literária, ele simplesmente não vai conseguir ler Ilíada. Então, o aprendizado acontece assim, na porrada mesmo, sabe? Aí você absorve ele um pouquinho, e à medida que você vai caminhando, você vai adquirindo certa bagagem cultural. Então, meio que não tem um começo. Meio que só tem que começar, sabe? Então, esses livros não são introdutórios, de forma alguma, principalmente do Daniel Scherer. Quem
quiser fazer a leitura desses livros assim e tiver um conhecimento inicial de filosofia, vai tomar um pouco, mas normal. Leia, né? Se não conseguir ler, deixa lá, deixa quieto, pega alguma indicação ali da nota de rodapé e tenta ler ali para ver se é mais aprazível e tudo mais, mas não desiste. O negócio é realmente não desistir. O que eu tentei fazer no meu livro foi meio que dar uma traduzida, mas também não dá para fazer 100%, né? Alguma coisa vai ficar de fora. Então, continuando para o segundo tópico do primeiro dia no território inimigo, né? O segundo tópico é exatamente a gente tentar entender se existe uma metafísica por trás desse tema aí, feminismo. Por quê? Essa definição que a Bell Hooks deu pra gente é uma definição que pra gente não serve de nada, né? Olha só, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. E daí? O que é sexismo? O que é exploração sexista? E o que é opressão? O que é, na verdade, um movimento? Então, mesmo com uma definição política, isso aqui já implica coisa pra caramba. E é por isso que esses livrinhos panfletários, eles são muito perigosos, porque alguém pode soltar uma frase dessa, bonitinha, ela oculta aqui, de propósito, que isso demanda uma revolução para acontecer, porque, sim, falar em revolução ficou feio, sei lá, no Ocidente, alguma coisa nesse sentido. Então, ela oculta, assim, a necessidade de uma revolução na definição, e existe muita coisa oculta aqui, né? E aí a sua priminha, a sua amiga, enfim, a sua feminista de chaveirinho, ela provavelmente não vai saber que tem coisa ocultada aqui, sabe? Tanto porque ela não tem a capacidade intelectual necessária para enxergar o que há de oculto, quanto porque ela, ainda que tivesse a capacidade intelectual de enxergar este oculto, muito provavelmente ela não ligaria porque não saberia das consequências. Essa definição, então, é uma definição política. Para que o feminismo serve? Não é uma definição sobre o que o feminismo é. Vocês conseguem perceber a diferença? Ou ver essa separação assim já é um negócio muito surreal? Eu espero que não seja muito surreal ver essa separação, porque se for, eu tô fodida. Porque eu dependo disso aqui para me fazer, para que as pessoas me entendam, né? E eu percebi que isso não era óbvio. Para mim isso era óbvio, tá? Porque assim, quando a gente estuda movimentos revolucionários de forma geral, e eu faço isso há, sei lá, 6 anos, 7 anos, é relativamente óbvio que aquelas definições políticas estão separadas da filosofia do movimento. Quando qualquer pessoa estuda, por exemplo, a Revolução Russa, que ainda assim é uma revolução muito aberta, né, em seus propósitos, em seus fundamentos ideológicos, mesmo quando a pessoa estuda a Revolução Russa, você já percebe que não é tudo que é dito politicamente que corresponde à teoria, né? Outras revoluções mais obscuras, por exemplo, a Revolução Cubana, ou outras revoluções ainda mais obscuras, como a Revolução Gloriosa, aí sim que o negócio desanda mesmo, né? Aí sim que o nível político e o nível filosófico tem uma ligação muito tênue. Mas com um certo treino, é possível, é muito possível, na verdade, conseguir identificar isso batendo o olho, né? E quando eu tive aquela discussão ali com as meninas antifeministas,
que, caso você não conheça essa discussão, eu tentei deixar o processo claro lá no meu Substack, o link para o meu Substack eu vou deixar na descrição deste áudio que eu vou subir provavelmente para o YouTube. Vamos ver como é que vai funcionar. Lá no meu Substack eu explico como foi a discussão que eu tive com as meninas antifeministas, e uma das conclusões que eu tirei daquela discussão é que as meninas antifeministas, mesmo a mais filosófica de todas, não conseguiu perceber esta diferenciação básica, né? A diferenciação entre o que é uma definição política e o que é uma definição filosófica. E, na minha inocência, eu estava discutindo a nível filosófico com pessoas que supostamente entenderiam o nível filosófico, quando, na verdade, não. Quando, na verdade, eu errei. Eu bati. Eu ignorei a ignorância, né? Eu ignorei o desconhecimento geral sobre o assunto. Portanto, gostaria que daqui para frente todo mundo tivesse isso em mente, assim, para não acontecer mais confusões. Sempre que eu falar de feminismo, eu não estarei falando da política feminista. Eu não estarei falando sobre como o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Porque esta consequência política não me diz muita coisa, certo? E aí, nesse sentido, as meninas antifeministas, obviamente, não são pessoas que querem liderar um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão, né? Isso que gerou essa controvérsia toda. Nós estávamos em frequências diferentes. Então, quando a gente vai investigar uma ideologia, a última coisa que a gente pode fazer é ficar na superfície política. Se você ficar na superfície política, você não vai perceber a verdade subjacente a essa ideologia. Você não vai conseguir perceber isso. E foi por isso que eu apresentei um trechinho ali do Alfred Whitehead, no qual ele explica que, vá lá, vai fazer uma pesquisa. Não direcione a sua atenção diretamente para as posições intelectuais que seus expoentes defendem explicitamente, porque sempre vai haver suposições fundamentais que esses adeptos de todos os diferentes sistemas pressupõem inconscientemente. Aqui que está, aí que pega. Por que é uma metafísica oculta? Porque estes adeptos, eles partem dessa metafísica de forma inconsciente. Tais suposições parecem tão óbvias que as pessoas não sabem que estão assumindo, porque nenhuma outra forma de interpretar as coisas jamais lhes ocorreu. Toda política tem seus pressupostos, esses pressupostos geralmente são implícitos, e caso você tenha uma boa vontade, você provavelmente vai conseguir rastrear esses pressupostos até certos conceitos basilares. Por quê? Eu só sei como eu vou agir se eu souber para onde eu estou indo. E para onde eu estou indo depende daquilo que eu acho bom. Por isso que o mais relativista, o cara mais relativista, o cara mais niilista, ele, via de regra, ele não é niilista de verdade. Porque para ele agir, ele precisa ali de certa verdade. Ainda que a verdade seja o próprio niilismo, ele precisa de certa verdade que diga para ele o que é bom e o que é ruim, e que vai fazer ele levantar da cama, né? Eu tô falando em um nível bem simplificado, fazer ele levantar da cama e decidir se ele vai tomar café, se ele vai trabalhar, e assim sucessivamente. Quando a gente vê ali aquele movimento do Women's Liberation Movement, né? Se você não conhece, se você tem a sorte de não conhecer, faça uma pesquisa rápida para ver como que era o banner delas, né, no caso, que é um punho para cima, assim, com um símbolo feminino por trás. Bom, não é um negócio muito escondido, né?
É um punho para cima. Um punho para cima representa ali os movimentos anarquistas, socialistas, comunistas. É o símbolo claro do movimento anarquista, socialista, comunista. Então tá ali, tá te contando, ó, por trás disso daqui tem socialismo, comunismo e anarquismo. Agora, se você fizesse uma pesquisa básica ali, naquele monte de mulher ali, branca, de classe média e tal, e perguntasse, cara, você é anarquista? Ela ia falar, eu sou o quê? Ela tá levantando a bandeira de um símbolo anarquista, mas ela não sabe, pelo amor de Deus, que aquele é um símbolo anarquista. Isso aconteceu com aquele negócio dos Antifa há um tempo atrás, que inclusive foi o que gerou a minha representação na OAB. Por isso que eu não esqueço. A bandeira Antifa é a bandeira do Partido Comunista Alemão. Só inverter o ladinho da bandeira, né? É a mesma bandeira, é o mesmo símbolo. O Partido Comunista Alemão era uma sucursal do Partido Comunista Russo. Só que muitas pessoas levantando aquilo ali, meu Deus, você lembra? Tinha a versão rosa, a versão com glitter e tal, e a galera lá, meu Deus, eu sou antifa. Porra, você não sabe o que é ser antifa, cara. Você tá ali se movimentando politicamente, mas você não sabe a filosofia que está por trás da sua movimentação política. Veja bem. E não sabem de fato, né? Porque em alguns momentos isso é deliberadamente escondido, mas em alguns momentos você simplesmente pressupõe a burrice geral, como é o caso desses símbolos que são muito óbvios, né? Então é claro que o feminismo ele tem ali uma filosofia por trás dele. E é claro que essa filosofia não pode ser simplesmente, por exemplo, igual o antifeminismo gosta muito de falar. Não, porque o feminismo é comunismo, o feminismo é marxismo, Marx. Então, não é só isso. É isso também, certo? Mas se fosse só isso, o feminismo tinha surgido no final do século XIX, inclusive com a invenção do termo feminismo, né? Mas não foi. O feminismo surgiu na Revolução Gloriosa. Da onde que tinha marxismo na Revolução Gloriosa, pelo amor de Deus? Alguém pode me falar? Então eu reduzo o feminismo ao marxismo, isso vira uma crítica caricata, né? Por quê? Por que isso é feito? Vamos lá. Por que é muito fácil reduzir o feminismo ao marxismo? Porque o marxismo, como metafísica revolucionária, já foi estudado até a exaustão por pessoas muito qualificadas. Aqui no Brasil, o Olavo de Carvalho, obviamente. Então eu pego o que o Olavo de Carvalho produziu e simplesmente copio e colo, mudando os nomes. Ao invés de comunismo, eu coloco feminismo. E nesse trabalho de simplificação, né, de associar única e exclusivamente o feminismo ao comunismo, ao marxismo, ou o que quer que seja, eu consigo uma bandeira política. Igual as feministas têm a sua bandeira política, as antifeministas criam a sua bandeira política. Mas que por trás desta bandeira estão certos pressupostos filosóficos, da mesma forma que o feminismo tem lá os seus pressupostos filosóficos, né? Então não é só o marxismo, não é só o anarquismo, não é só o socialismo utópico, porque se fosse só isso, eu não conseguiria unificar. Gente, não é tudo marxismo. Socialismo utópico não é marxismo. Fourier não é marxismo. Não dá para unificar. Ah, é tudo socialismo. Porra, não fode, sabe? Por favor, vamos elevar o nível da discussão só um pouquinho, respirar fundo só um pouquinho, para elevar o nível da discussão e para não parecer tão besta na frente de quem realmente entende do assunto, que é o que a maioria das pessoas acaba parecendo ao replicar esse tipo de simplificação do discurso, né? O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa entender que o feminismo não é só uma política, o feminismo tem certos pressupostos filosóficos por trás. Esses pressupostos filosóficos
não estão restritos ao marxismo, ao socialismo, ao comunismo, que o seja, mas há uma... Esta revolução feminista, ela está relacionada a um significado último da realidade. É algo muito maior. É uma busca pelo significado último da realidade. Então, vamos fazer uma pesquisa para tentar entender qual é o significado último da realidade que as feministas estão se fundamentando, no qual as feministas estão se fundamentando. E como que eu fiz isso? É engraçado porque nesses spaces aqui, o meu objetivo é preparar o debate, né? Abrir uma nova porta para o debate público, que atualmente não existe, e dar os caminhos para todo mundo que quiser estudar, começar a estudar a partir desta nova porta. Né? Primeiro que eu falo demais, então eu preciso deste enfrentamento de ideias para depurar as minhas próprias ideias. Se eu não tivesse aberto aqui a tese, essa tese não estaria como ela está hoje, porque eu precisei desse confronto, desses questionamentos, para conseguir fazê-la, né, de forma mais coesa, de forma mais didática. Então, eu estou abrindo aqui as indicações de livros, eu estou abrindo aqui o caminho para que quem quiser investigar este assunto, o faça, tranquilamente, não precisa nem me mencionar, não precisa nem falar que viu aqui, porque está com vergonha das outras amigas que estão presas lá no antifeminismo, e aí você não pode falar meu nome, porque senão você também vai ser expulso do clubinho. Não precisa nem mencionar. Pega as indicações, faz a sua pesquisa, publica, fica à vontade, tá? Como que eu fiz? Não significa que você precisa fazer isso. Às vezes, você pode investigar um livro só, tá? Escolher um livro só e fazer essa investigação. O que eu consegui encontrar nesse livro? Como que eu fiz? Eu fiz a minha investigação em ordem cronológica. Então, eu peguei a primeira feminista, assim, considerada da história, e fui até a última feminista, que é a última mulher que publicou antes da Judith Butler publicar o livro dela, que é Gender Trouble e que matou o feminismo. Selecionei, desde a Mary Wollstonecraft até esta última feminista, os livros que o próprio feminismo elegeu como sendo canônicos. Então, não fui eu que escolhi, que fiz pick sharing ali para escolher somente o livro que se encaixava dentro da minha teoria, não. Peguei literalmente todos os livros do cânon feminista. Para isso, eu usei algumas antologias. Peguei dentro dessas antologias as indicações de nomes, né, as indicações de obras, e fiz uma leitura cronológica dessas obras. Lembrando que é uma leitura filosófica, não é uma leitura política. Uma pesquisa política é muito diferente de uma pesquisa filosófica. Uma pesquisa política, por exemplo, foca muito mais em atas de congressos, em atas de manifestos, em manifestos de forma geral, em panfletos políticos de forma geral, tá? Eu estou fazendo outra coisa. De todas essas filósofas feministas que eu li, que constam na biografia, eu consegui identificar todos os elementos desta metafísica revolucionária, desta metafísica da revolta, certo? Desde o primeiro livro, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então, já na Mary Wollstonecraft, eu encontro todos os elementos que eu encontro na última feminista da história. O que muda é a forma, o que muda é o jeito de falar, mas os elementos já estão absolutamente todos na Mary Wollstonecraft, o que é incrível, né? Imagine só. Um movimento feminista que, desde a sua fundação, ele mantém a sua metafísica
intacta, que se reflete em todos os outros livros. Quando eu cheguei no livro da Bell Hooks, que, de novo, foi publicado em 1986, o livro dela sobre teoria feminista, eu fiquei impressionada, porque naquele livro, a Bell Hooks conseguiu identificar, ela conseguiu não só identificar todos os pressupostos desta metafísica feminista, vou só reforçar, eu ainda não falei quais são, tá? Não é no dia 1 do Território Inimigo que eu direi. Ela não só conseguiu identificar todos esses pressupostos, como ela destruiu todos eles. O objetivo dela não era fazer isso, claro. O objetivo dela era, de novo, afastar o liberalismo do feminismo e colocar a questão do racismo dentro do feminismo. Mas ela, por desconhecer a própria metafísica do feminismo, ela dinamitou o feminismo. Ela abriu as costelas do feminismo para todo mundo ver. Só estava esperando alguém ir lá e dar o chutinho final, o soprinho final. Me impressionou a Bell Hooks ter feito isso de forma intuitiva. Me impressionou ela escrever esse livro e ela, né, não perceber de novo isso. Mas me impressionou mais ainda que não foi uma antifeminista que usou o livro da Bell Hooks para terminar de matar o feminismo. O que só prova uma coisa que eu venho observando há algum tempo, que a leitura das antifeministas do feminismo é uma leitura extremamente rasa. Quando a leitura existe, ela é extremamente rasa. Porque se não fosse rasa, qualquer antifeminista que pegasse aquele livro ali da Bell Hooks e lesse, ia falar, pronto, não preciso de livro antifeminista. Tá aqui. É só pegar isso aqui e falar, olha, então, feminismo, tchau, vocês morreram. A Bell Hooks já fez esse trabalho por mim. E daí, inclusive, eu já vou deixar claro que se esse livro da Bell Hooks começar a aparecer aí desse jeito, eu já sei que vocês estão me ouvindo escondidas, tá bom? Inimigas, amigas. E ela expôs as costelas do feminismo. E a Judith Butler, então, tudo que ela fez foi dar o golpe final. Ou, se você preferir, desligar os aparelhos, né? Porque uma filosofia que se sustenta numa metafísica, um movimento político que se sustenta numa metafísica que é paradoxal, ele é um morto-vivo, né? Então, o que a J.G. Butler fez foi desligar os aparelhos desse movimento morto-vivo. Vou repetir, então. O livro da Bell Hooks, de Teoria Feminista, 1986, e depois o Gender Trouble, em 1990. A Judith Butler não falou nada demais. Ela falou o óbvio. Como a gente fez essa leitura cronológica e os elementos dessa metafísica foram sendo identificados de forma cronológica, né, e organizadinhos, assim, então não foi... eu não peguei de 2020 para trás, né? Foi o contrário. Eu comecei lá em 1600 e fui fazendo isso de forma cronológica. Quando eu cheguei na Bell Hooks, eu tomei um susto, né? Falei, ih, caralho. Não precisava ter feito nada disso. Tava tudo aqui. Tivesse lido esse primeiro, tinha me poupado muita coisa. E quando eu cheguei na Judith Butler, aí que eu falei, caralho mesmo. Eu falei, fudeu, cara, fudeu. É por isso que a Judith Butler matou o feminismo. É por isso que o feminismo morreu. É por isso que o que tem aí hoje não é feminismo, inclusive as mulheres, né? É por isso, entendi. O livro dela aqui é o golpe final. Porque ela fala sobre a metafísica liberal que sustenta o feminismo desde o início. Né? Como estamos conversando aqui sobre ela, né? Ela identifica essa metafísica e fala, olha, é o seguinte, vocês estão se baseando numa metafísica liberal, só que uma revolução não pode ser feita dentro do paradigma liberal. Então, para
haver uma revolução, você precisa liberar o paradigma liberal, para lá ele, né? Ficou meio gay esse negócio, mas combina com o assunto. Você precisa se desprender desse paradigma liberal. E para se desprender desse paradigma liberal, você vai precisar desprender de todos os fundamentos disso que você chama de feminismo. E nós vamos mudar, nós vamos passar para outra coisa, né? E aí sim, esta outra coisa vai dar conta do recado. Bom, ela aí, obviamente, uma comoção. Depois, no prefácio que ela fez em 1990, ela disse que não, o objetivo dela nunca foi acabar com o feminismo. Mentira, foi, sempre foi. A gente sabe o que tem no seu coração, mas independente de ter sido o objetivo da Bell Hooks ou não, provavelmente não, porque depois a Bell Hooks escreve livros de natureza muito diferente, até porque ela já está muito mais mística lá, Nova Era, esses negócios. Mas a Butler não, ela fica firme nas suas convicções. E por que então? Olha só, por que então que o feminismo ainda existe? Tá, Débora, você está falando que filosoficamente o feminismo morreu. Beleza, eu concordo com você, tá, você conseguiu me convencer. Ainda não, porque eu não sei do que se trata essa tal dessa metafísica que você está falando aí. Para mim, você só falou que ela existe, né? Você não falou nem o que ela é, quais as características, e nem por que a Judith Butler matou essa... Peraí que eu recebi uma... beleza. Então, você não me contou por que essa metafísica aí morreu e tal, enfim, a gente vai conversar sobre isso nos próximos dias aí, dessa incursão nesse território. Mas tá tudo bem, porque as próprias feministas... vai cair aí o trem, ó. Mas tá tudo bem, porque as próprias feministas, elas também não entenderam. Elas não entenderam a gravidade do que a Butler fez, porque elas não entendem a própria metafísica. Por isso que ainda falam sobre feminismo, certo? Por isso que você ainda encontra aí certas pessoas arrastando esse cadáver. Tem a Wandinha? Cadê? Ali, ó, roxo ali. Parece a Wandinha, mas é a Micaela. Quem é a Micaela? Ela tá aqui, escutando a gente falar. Deixa eu ver. Pode ver aqui. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver. É a Wandinha que é a Micaela? Não, a Wandinha é a Wandinha. A Micaela é a Micaela. Ela só tem o avatar de Wandinha. Por quê? Porque eu acho que ela gosta. Eu adoro a Wandinha. Você nunca assistiu Wandinha? Não. Então como é que você adora? Eu adoro os meus dois times assustadores. O Homem-Aranha que é assustador e a Wandinha que é assustadora. Mas o Homem-Aranha você já assistiu, Wandinha não. Wandinha eu nunca assisti, não. Pois é, como é que você adora se você nunca assistiu? Mamãe. Deixa eu terminar de falar que eu já tô indo aí. Mamãe, o cara ele tá fazendo um sorriso assim, uma água caindo pelo olho dele. É verdade. Desculpa, gente. Mas só finalizando aqui. É porque as próprias feministas, elas também não entenderam o que aconteceu. Já tô indo, espera aí, tá? Como diria Virginia Woolf, só é possível produzir conteúdo acadêmico quando não se tem filhos. Cara, as feministas... Vamos lá. Quantas feministas... Peraí que tem alguém querendo falar. Quantas feministas vocês conhecem que leu, sei lá, Leviatã, do Thomas Hobbes? Ou o próprio Segundo Tratado do Governo do Locke? Ou o próprio Contrato Social do Rousseau? Quantas feministas vocês conhecem que de fato leram isso? Que de fato entendem alguma coisa de filosofia? Pouquíssimas, pouquíssimas. Por isso que ainda é possível ver este cadáver sendo arrastado, porque ninguém é capaz de ver a própria contradição. Vou dar um exemplo. Tem uma feminista que se chama Nancy Fraser, que ela se diz marxista. Se você pedir para sua priminha aí, para sua amiga, para ela te indicar algum livro feminista,
ela ou vai te indicar o livro da Bell Hooks, ou vai te indicar um tal de O Feminismo para os 99%, um manifesto. Um livro que se tornou extremamente popular, tá? Esse livro foi escrito pela Nancy Fraser. Ela se diz marxista. Só que a Nancy Fraser não é marxista. Ela é liberal. Ela diz explicitamente, com todas as palavras, que o feminismo precisa adotar a filosofia do John Rawls para continuar se sustentando, certo? Então, como que uma mulher pode se dizer marxista e pugnar pela adoção de uma filosofia liberal como a do John Rawls, sem que ela exploda no momento em que ela faça isso, ou sem que ela seja chutada pelo próprio movimento? Exatamente porque o próprio movimento não sabe bulhufas sobre o que é liberalismo do John Rawls, já não sabe muito mais há muito tempo o que é bulhufas de marxismo, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vê hoje é uma sombra de um negócio que morreu em 1990, que provavelmente vai durar por um bom tempo, porque as pessoas são muito burras. Agora, o que vem no lugar é uma coisa muito pior, tá? Isso não, como diria Nietzsche, Deus está morto, mas isso não significa que a gente precise bater palmas. Deus está morto, mas vem uma coisa muito pior no lugar, tá? Bom, era isso. Era essa nossa conversa no nosso primeiro dia. Nos próximos dias, continuamos conversando sobre a sequência da pesquisa. Ligo, meu amor, eu tô indo. Eu vou finalizar. Teve uma pessoa que entrou como oradora, eu não sei se ela quer falar. Se ela não quiser, eu desligo aqui. Oi, tá conseguindo me ouvir? Bom dia. Pode falar. Então, me surgiu uma dúvida, eu sou muito leigo nesse assunto, eu meio que peguei o bonde andando aqui, mas eu já li Os Demônios de Dostoiévski, li também Crime e Castigo, né? Vira e mexe, ele fala sobre liberais, fala, por exemplo, dá para perceber uma certa frouxidão moral, enfim, um certo ar, né, de revolução. Eu queria entender qual é a ligação, o que é esse liberalismo, assim, eu não sei se o Dostoiévski está falando do mesmo liberalismo que você está falando, né, e a ligação com o feminismo. Existem duas definições de liberalismo que são utilizadas no debate público. A primeira definição é chamada de o liberalismo clássico. O que é isso? É todo mundo, tá? O liberalismo clássico é um modelo político, é um modelo de ciência política que foi inaugurada por Thomas Hobbes na Inglaterra no século XVII. Dentro desse modelo de ciência política, que substitui o modelo de ciência política clássico, eu tenho algumas invenções que são essenciais para o que hoje a gente chama de Estado Democrático de Direito e todas essas coisas. A primeira delas, todo mundo conhece, é o tal do contrato social. Que existe um contrato social, que cada indivíduo vai acordar mutuamente que com X e X coisas ali dentro daquele Estado, todo mundo vai trocar uma ideia ali e acordar a gente vai ser isso, a gente vai ser aquilo e tudo mais. Esta ficção, chamada contrato social, porque ninguém nunca acordou nada, todo mundo sabe disso. E a segunda ficção é o estado de natureza humano. Não se preocupem que isso aqui a gente vai discutir lá pra frente, tá? Tem um capítulo inteiro só pra isso. É o estado de natureza do homem. É tão difícil a gente entender por que o estado de natureza foi uma revolução, porque nós já estamos tão nadando dentro desta água, que é o liberalismo, que a gente não vê mais a água, né? Mas, de forma simplificada, antes de Hobbes, os homens não eram vistos fora de uma sociedade. Os homens só eram homens quando em sociedade. Então não faz sentido eu falar sobre como seria um homem fora da sociedade. Peraí, deixa eu descobrir o que é um homem fora da sociedade, ver quais são os instintos, qual é a moralidade desse cara, para então descobrir o que esse cara é dentro de uma sociedade. Não fazia sentido para os clássicos, porque isso, para os clássicos, era uma doxa, era uma falsa opinião sobre como seria a formação da sociedade. Um modelo parecido você vai encontrar na República do Platão. Ele está discutindo ali a formação dos estados e
o interlocutor dele fala, não, mas espera aí, se a gente considerar que está todo mundo ali meio que em um estado de natureza, e aí eles resolvem se juntar para diminuir o nível de injustiça. Aí daí, nesse sentido, a justiça seria uma convenção social. Mas o Platão fala assim, porra, não fode, entendeu? Isso aí não existe. Não existe um homem na natureza. O homem ele só existe na sociedade. Ficar inventando aí umas paradas esquizofrênicas dessa não vai fazer mal para você. Toma aqui uma água com açúcar, vamos discutir o que é a verdade. Então, essas paradas esquizofrênicas se tornam um padrão a partir de Hobbes, porque Hobbes faz exatamente isso. Para não sucumbir ao realismo maquiavélico do qual ele parte, que é a observação da sociedade e enxergar os homens sendo injustos e maus na sociedade, e logo a injustiça e a maldade é o que tem para hoje, é isso aí, a virtude é essa, para não sucumbir a esse idealismo, a esse realismo político maquiavélico, ele cria esse tal desse estado de natureza selvagem. Ele cria essa ficção na qual você poderia avaliar o homem antes da formação da sociedade e descobrir a partir dessa ficção como que seria o homem ideal, né? O homem sem as amarras da sociedade. O Locke vai continuar desenvolvendo isso e o Rousseau depois vai descaralhar com tudo lá no Contrato Social do Rousseau. Então, quando a gente fala de liberalismo clássico, estamos falando disso. Estamos falando da fundação da modernidade. Que é sempre bom reforçar, gente. Não começa com Hobbes, tem muita coisa para trás, mas vamos focar aqui no Hobbes, que é onde essas coisas para trás aparecem escritas ali, bonitinho. Né? Então, a gente tem a formação da modernidade e esse é o liberalismo clássico, tá? Essa teoria, essa ciência política que a gente encontra lá na Inglaterra no século XVII, principalmente. Então, quando eu digo que o feminismo parte de uma metafísica liberal clássica, quando eu digo não, quando a Judith Butler diz, ela está falando sobre isso, tá? Ela está falando que o feminismo parte de uma fábula, a fábula do estado de natureza, uma parada que não existe, beleza. Quando a maior parte das pessoas fala sobre liberalismo, elas estão falando sobre uma filosofia decorrente disso, decorrente dessa ciência política, mas que está mais relacionada ao individualismo que esta corrente política gera. Por quê? Se o homem existe antes de existir sociedade, e essa sociedade é criada a partir deste indivíduo, então a única coisa que vincula estes indivíduos nessa sociedade é um fictício contrato social, não um senso de comunidade, não uma galera junta tentando chegar em algum lugar de forma bacana. Por isso que cada um vai fazer seu corre, cada um vai fazer o seu e foda-se o resto, sabe? Daí vem aquelas filosofias éticas que você encontra nos liberais do direito ali no século XX, eu já dei o exemplo, o próprio Rawls, nos Baum tentando superar isso através de um comunitarismo, e assim sucessivamente. O Rawls, o Haas, tal, dizendo que, sim, o certo é esse, o princípio da tolerância, cada um faz o seu, se você não mexer no meu, você pode fazer aí o que você quiser no seu, coisa que todo mundo compartilha, conservador, de esquerda, liberal, comunista, marxista, todo mundo bebe dessa água, tá? Perguntar para qualquer pai aí, conservadorzão, bebê Antártica, e aí, o que você acha? Não, faz lá na sua casa, se estiver na minha casa, desde que não esteja na minha casa, é isso, tá? Então, essa é a segunda versão do liberalismo, e aqui eu tô deixando de fora o liberalismo econômico, né? Que daí já é outra história, que, enfim, não entra aqui na nossa discussão. Ficou claro? Eu viajei muito. Ficou sim. Muito obrigado, viu? Nossa. Existe uma... Assim, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Então, eu tô indo bem por partes, porque eu tentei ir direto e deu a confusão que deu. Então, vamos por partes. Como diria Jack Stripador, vamos chegar todos juntos nessa discussão do liberalismo, e ali, quando a gente chegar lá, eu indico as leituras específicas para isso, mas quem quiser já ir lendo o Leviatã do Hobbes não faz mal, só é chato. Quem já quiser lendo o segundo tratado de governo do Locke, mas não só o segundo tratado de governo do Locke, precisa ler, por exemplo, o ensaio dele sobre a natureza humana, que está separado, precisa ler o ensaio dele sobre educação, que está separado, e quem quiser também ir lendo o Contrato Social do Rousseau também,
fica à vontade, porque aí a hora que a gente chega lá, você já chega munido das fontes primárias, o que vai ser maravilhoso. Galera, obrigada pela audiência. Vou tentar subir isso aqui lá no YouTube para membros. E até o próximo dia dentro do território inimigo. Um abraço.